Hoje vamos analisar um caso da segunda metade do século XIX. Então relaxe enquanto vamos para os Estados Unidos. Em 1871, Jamestown, em Nova York, era uma cidade industrial em crescimento no condado de Chautauqua, situada ao lado do lago Chautauqua. A comunidade era cheia de oficinas, moinhos, fundições e pequenos negócios, atraindo pessoas em busca de trabalho e oportunidades. No oeste de Jamestown, havia uma cervejaria administrada por Charles Marlowe, imigrante alemão que era dono do local há cerca de 2 anos. Ele morava lá com sua esposa Augusta, seus 2 filhos e a sogra do Sr. Marlowe, Dona Julia Altman. A cervejaria tinha um funcionário em tempo integral, um jovem polonês chamado Valentin Benkowski. Falava pouco inglês, mas entendia um pouco de alemão. 2 trabalhadores de meio período ajudavam quando necessário. A cervejaria era popular em Jamestown e o Sr. Marlowe tinha fama de trabalhador e industrioso. Todos sabiam, porém, que ele tinha muitas dívidas. Apesar do sucesso aparente da cervejaria, os custos para criar e manter o negócio colocaram o Sr. Marlowe sob constante pressão financeira. Credores surgiam com frequência, os pagamentos atrasavam e circulavam boatos de que o negócio, apesar da aparência próspera, só existia devido a empréstimos e à persistência do Sr. Marlowe. Enquanto o Sr. Marlowe tentava manter seu negócio em agosto de 1871, William Beckman chegou a Jamestown dizendo que procurava terras e propriedades. Ele viajou de Toledo, Ohio, e foi indicado a Louis Donner, que vendia uma casa perto do lago. Ele também conversou com Christian Schmitz, que queria vender sua fazenda. O Sr. Beckman intrigava os moradores de Jamestown e havia rumores sobre quanto dinheiro ele carregava. Alguns diziam que era $1.400, outros afirmavam ter ouvido 6.000. Na terça-feira, 15 de agosto de 1871, o Sr. Beckman visitou a cervejaria por volta do horário do almoço e começou uma conversa em alemão com o Sr. Marlowe. Os dois pareciam se dar bem. Ambos eram imigrantes trabalhadores, acostumados a longas horas de trabalho e longe de sua terra natal. Logo, o Sr. Marlowe o convidou para passar a noite na casa da cervejaria. O Sr. Beckman aceitou o convite, mas disse que precisava resolver alguns assuntos antes. Por volta das 11 horas daquela noite, ele voltou e o Sr. Marlowe o acompanhou até um quarto em frente ao que era ocupado por seu funcionário, Valentin Benkowski. Na manhã seguinte, 16 de agosto, Valentin Benkowski levantou-se por volta das 5 da manhã e o Sr. Beckman acordou pouco depois. Ambos desceram e tomaram um copo de cerveja antes do Sr. Beckman partir. Após sua saída, o Sr. Marlowe falou com o funcionário sobre ele. Ele disse que, embora o homem tivesse afirmado possuir uma grande quantia de dinheiro, não estava convencido de que ele realmente tivesse algum dinheiro, então iria ao centro de Jamestown para descobrir se alguém sabia algo sobre ele ou poderia confirmar a veracidade de sua história. Charles Marlowe carregou barris de cerveja em uma carroça e partiu, mas por volta das 11 horas, algo estranho aconteceu. Ele voltou à cervejaria acompanhado por William Beckman. Os 2 homens entraram juntos na cervejaria. Sr. Beckman tirou o casaco e os chapéus, colocando-os em um banco antes de levá-los para a sala onde se bebia. Lá, os homens serviram cerveja e conversaram. Valentin Benkowski saiu para continuar seu trabalho. Ao retornar pouco depois, notou todas as portas abertas, até a escotilha para o porão. Enquanto se aproximava, ouviu as vozes do Sr. Marlowe e do Sr. Beckman, e também percebeu que sobre a mesa estavam o chapéu do Sr. Beckman e 2 copos de cerveja parcialmente cheios. O Sr. Benkowski saiu novamente para cortar lenha. Quando voltou para dentro, viu que nada havia mudado. Os casacos e chapéus continuavam onde estavam e as vozes ainda vinham do porão. Ele não pensou mais nisso e saiu novamente. Quando voltou pela terceira vez, tudo estava silencioso. Ele achou isso um pouco estranho, mas então ouviu o que pensou ser o som de um tiro. Isso o assustou bastante, então ele saiu rápido e ficou fora por um tempo. Por fim, ele se acalmou e voltou para a cervejaria, onde viu o Sr. Charles Marlowe saindo do porão e percebeu que ele tinha sangue espalhado na testa e manchas de sangue nas botas e na camisa. Antes que Valentin Benkowski falasse, um cliente chegou para comprar cerveja e o Sr. Marlowe foi ao porão buscar um grande barril. Valentin quis ajudar e se ofereceu para lavar, mas o Sr. Marlowe recusou, dizendo que podia fazer. Em seguida, todos foram à sala de jantar, onde a Sra. Marlowe já havia servido o jantar. No entanto, nesse dia, o Sr. Marlowe mal comeu. Ele parecia agitado, como se algo o incomodasse.
Quando Augusta Marlowe perguntou por que não comia, ele disse que já tinha comido uma linguiça e não estava com fome. Depois da refeição, o Sr. Marlowe instruiu seu funcionário a juntar lenha e disse que ia limpar os barris de cerveja. Depois ele entrou na casa de braçagem, mas o calor lá dentro era quase insuportável. Um grande fogo queimava sob a caldeira dentro do arco de tijolos do forno, e o caldeirão estava quase cheio. O ar era tão quente que era difícil permanecer lá por muito tempo. Valentim perguntou ao Sr. Marlowe por que o fogo estava tão intenso, mas não obteve resposta. No dia seguinte, Valentim começou suas tarefas indo até o porão, mas percebeu que havia cheiro de sangue. Ao lembrar o que o Sr. Marlowe dissera sobre William Beckman na manhã anterior, ele ficou desconfiado. Assim que o Sr. Marlowe partiu para Jamestown, começou a procurar o local sozinho. Ele encontrou uma gola de papel, pedaços de uma toalha ensanguentada e um pedaço de queijo embrulhado em papel, que ele se lembrava de ter visto com William Beckman. No porão, ele viu manchas de sangue no chão que sugeriam que um corpo fora arrastado ali. Convencido de que houve um assassinato e assustado, ele resolveu deixar o emprego do Sr. Marlowe. No jantar, ele disse que estava indo embora, deu pouca explicação e tentou manter a calma, mas seu comportamento mostrava que queria sair logo. O Sr. Marlowe o questionou sobre o motivo de estar saindo tão abruptamente e perguntou se ele tinha visto algo. Valentim respondeu que não, então pegou seus pertences e deixou o local. Ele foi até a cidade de Worksburg, onde passou a noite, e no dia seguinte embarcou em um trem para Dunkirk. Em Dunkirk, muitos imigrantes poloneses que foram à América do Norte buscar trabalho ouviram de Valentim sobre suas descobertas na cervejaria, incluindo manchas de sangue e objetos encontrados no porão. A notícia de suas suspeitas logo se espalhou na comunidade polonesa e a polícia o levou para interrogatório. Ele contou tudo o que tinha visto e no dia 19 de agosto de 1871, Charles H. Marlowe foi preso sob suspeita de assassinato. Investigadores e autoridades vasculharam a cervejaria. Nas cinzas da fornalha, eles descobriram restos humanos carbonizados, incluindo fragmentos de ossos e parte de um braço humano com o cotovelo intacto. Na adega e na casa de gelo, os detetives encontraram rastros de sangue pelo chão e manchas que sugeriam que um corpo sangrando havia sido arrastado pelos cômodos. Encontraram cinzas em um barril de cerveja e, após inspeção detalhada, localizaram mais restos mortais. Pedaços de crânio, ossos de dedos das mãos, ossos de dedos dos pés, 15 dentes humanos, pregos de sapato, botões de colete, uma fivela de colete e 2 botões de marfim de camisa. Ao suspeitarem do assassinato de William Beckman, iniciaram uma investigação. Um júri do legista foi reunido rapidamente e os jurados visitaram a cervejaria para examinar o local e ver o que a polícia descobriu. Ao retornarem ao tribunal do legista, Valentim Benkowski depôs. Como seu inglês era limitado, ele usou um intérprete. Ele contou como o Sr. Beckman visitou a cervejaria no dia 15 de agosto, passou a noite lá, conversou longamente com o Sr. Marlowe e depois nunca mais foi visto. Ele relatou como foi ao porão, encontrou sangue e falou do incêndio intenso na casa de braçagem. Médicos confirmaram que os ossos achados eram humanos. Porém, por orientação do advogado de Marlowe, ele e a esposa não depuseram. Quando o inquérito terminou, o júri concluiu que William Beckman havia sido assassinado em 16 de agosto de 1871 por volta de 1h da tarde. Eles achavam que Charles Marlowe matou William Beckman e Augusta Marlowe foi cúmplice. A acusação formal contra o casal era incomumente ampla e refletia a incerteza sobre os momentos finais da vítima e o estado em que os restos mortais foram achados. Os promotores alegaram que a morte pode ter sido causada por tiro, facadas, golpes de martelo, ferimentos provocados por um machado, queimaduras ou vários outros meios violentos. Essas acusações eram comuns em assassinatos do século XIX, quando as evidências médicas não conseguiam sempre determinar uma causa única da morte, indicando vários métodos possíveis. A promotoria afirmou que a acusação seguiria válida, independentemente dos ferimentos que causaram a morte. Apesar dessas descobertas, muitos moradores de Jamestown não acreditavam que o Sr. e a Sra. Marlowe fossem responsáveis pela morte do Sr. Beckman. Após a análise das provas, o caso contra a Sra. Marlowe foi arquivado e o julgamento de seu marido, Charles Marlowe, começou em 20 de setembro de 1871. Ele se declarou inocente. A principal testemunha da acusação foi Valentim Benkowski, que, assim como no inquérito do legista, testemunhou por meio de um intérprete.
Ele disse que o Sr. Beckman visitou a cervejaria em 15 de agosto e que o Sr. Marlowe comentou que ele carregava muito dinheiro. Ele disse que no dia seguinte achou ter ouvido um tiro vindo do porão e pouco depois viu sangue no rosto do Sr. Marlowe. Ele então disse que foi até o porão, onde viu que o chão havia sido lavado, mas havia manchas de sangue nas pedras e também uma toalha com marcas de sangue. Ele contou que, ao ir à sala de braçagem, a fornalha estava muito quente e havia um cheiro estranho. A promotoria apresentou depoimentos de vizinhos de Marlowe que lembraram da fumaça preta e odores desagradáveis da cervejaria em 16 de agosto. O professor Armstrong afirmou que a análise química das manchas e materiais da cervejaria revelou sangue humano. O depoimento dele foi considerado crucial, pois deu respaldo científico à alegação da promotoria de que um assassinato violento ocorreu ali. Na época, a ciência forense ainda estava em desenvolvimento e não era possível diferenciar com confiança manchas de sangue humano e animal. Ainda assim, o depoimento teve grande peso para o júri, que considerou as descobertas uma forte confirmação de que a cervejaria foi palco de um crime brutal. Neste ponto, o caso contra Charles Marlowe parecia esmagador. A promotoria mostrou comportamentos suspeitos e evidências físicas do porão da cervejaria. Os depoimentos de Valentin Benkovsky e do professor indicavam que sangue humano havia sido encontrado no local. Consideradas em conjunto, as evidências traçavam um quadro cada vez mais prejudicial, que seria difícil para a defesa explicar. Porém, Charles Lockwood, advogado de defesa de Marlowe, provocou uma reviravolta no julgamento. Ele se levantou no tribunal e, para o choque da promotoria e de todos na galeria, admitiu que os restos encontrados na fornalha eram de William Beckman. Porém, ele negou que Charles Marlowe tenha cometido o assassinato. Ele argumentou que, com a alçapão do porão fechada, um tiro soaria igual ao bater em um barril de cerveja. Depois afirmou ao tribunal que o Sr. Marlowe voltou a Jamestown naquela tarde e não teve tempo para matar alguém ou queimar um corpo. Então o Sr. Lockwood surpreendeu o tribunal. Ele disse que o Sr. Beckman morreu pelas mãos da Sra. Julia Altman. Após o tribunal se recompor, ele afirmou que William Beckman não era tão rico quanto dizia e que, a sós com Augusta Marlowe, a atacou, jogou no chão e tentou enforcá-la. Ao ouvir a luta, a mãe da Sra. Marlowe, Sra. Julia Altman, correu para ajudar a filha, mas, incapaz de separá-los, pegou um martelo e acertou o Sr. Beckman na têmpora. Olhando para o júri, o Sr. Lockwood disse que o Sr. Beckman caiu e, ao olharem para ele, as duas senhoras perceberam que ele estava morto. O tribunal silenciou antes de chamarem a Sra. Julia Altman ao banco das testemunhas. Por meio de um intérprete, ela repetiu a história contada por Lockwood e disse que, após o assassinato, ela e a filha levaram o corpo à fornalha e o queimaram para ocultar a morte. Ela afirmou que seu genro só soube do assassinato após ser preso. A defesa esperava que o depoimento desacreditasse Valentin Benkovsky e trouxesse outra explicação para a morte. O julgamento durou uma semana antes que a acusação e a defesa apresentassem seus argumentos finais e o juiz resumisse o caso. O júri foi retirado para deliberar sobre o veredicto. Apesar de muita deliberação, não houve acordo. 6 jurados votaram pela condenação e 6 pela absolvição. O julgamento terminou sem veredicto e Charles Marlowe voltou à prisão. O segundo julgamento começou em janeiro de 1872, com evidências similares ao anterior, mas os promotores detalharam mais as informações. A confissão da Sra. Julia Altman, que anteriormente havia chocado o tribunal, foi examinada minuciosamente e logo ficou claro que a história da idosa era uma falsidade deliberada, concebida e executada com o propósito de limpar o nome de seu genro. Desta vez, o júri deliberou por apenas 3 horas e meia antes de retornar com o veredicto de culpado e o juiz sentenciou Charles Marlowe à morte. Quando ouviu o veredicto e a sentença, ele não demonstrou nenhuma emoção visível. Em vez disso, manteve a mesma expressão severa que o caracterizou durante todo o julgamento. Sua esposa, no entanto, que estava sentada bem perto dele, desatou a chorar. Ela não foi a única a fazer isso. Muitas mulheres que estavam sentadas na galeria também começaram a chorar. Charles Marlowe foi levado à prisão de Mayville para aguardar a execução. Enquanto esteve lá, ele permaneceu muito em evidência. Durante seu tempo na prisão, ele tentou escapar serrando as grades da janela de sua cela com 2 pequenas serras.
A tentativa foi descoberta antes de qualquer progresso real, e os agentes concluíram que as ferramentas entraram na prisão escondidas nos saltos de chinelos entregues por Dona Augusta Marlowe ao marido. Após descobrirem a tentativa de fuga, as autoridades prisionais aumentaram a vigilância sobre o Sr. Marlowe e o transferiram para outra cela, sob supervisão ainda mais rigorosa. O interesse público pelo caso só aumentou à medida que a data marcada para sua execução se aproximava e parecia certo que ele logo seria levado à forca. Na véspera do enforcamento, chegou um dramático adiamento da execução. Descobriu-se que um dos jurados do segundo julgamento, Sebastian Loren, já considerava o Sr. Marlowe culpado antes do início do processo. A equipe de defesa dele imediatamente tentou garantir outro julgamento, mas no dia 11 de junho, a questão foi levada à Suprema Corte, onde a condenação e a sentença foram mantidas. A execução foi remarcada para 2 de agosto. O Sr. Marlowe negou envolvimento no sumiço de William Bachman, mas em 1º de agosto, na véspera da execução, finalmente relatou em detalhes o assassinato. Ele afirmou que ambos beberam juntos na cervejaria antes de convencer o Sr. Bachman a ir ao porão. Ele disse que pôs estricnina na cerveja e a entregou para ele. Ele contou que, apesar das convulsões graves causadas pelo veneno, o Sr. Bachman não morreu de imediato, então ele o atingiu várias vezes na cabeça com uma barra de ferro. Ele disse que, após o assassinato, esquartejou o corpo e colocou os pedaços na fornalha da cervejaria. Ele admitiu que Augusta Marlowe sabia o que havia acontecido e que depois o ajudou a remover e espalhar as cinzas. A confissão confirmou a suspeita da polícia. O Sr. Marlowe matou o Sr. Bachman para roubar o dinheiro que ele carregava. Em uma observação assustadora, o Sr. Marlowe afirmou que também teria matado Valentin Benkovsky se suspeitasse que ele era suspeito. Quando Charles Marlowe foi levado ao cadafalso, havia tantos espectadores que o xerife mandou os da frente se ajoelharem para que os de trás vissem o que acontecia. Às 12h10 na sexta-feira, 2 de agosto de 1872, Charles Marlowe foi enforcado. Ele deixou para trás sua esposa Augusta e seus 2 filhos pequenos, um menino de 6 anos e uma garotinha de 3. A Sra. Marlowe, sem conseguir manter a cervejaria, mudou-se de Jamestown para Parker's Landing, na Pensilvânia, com seus filhos e sua mãe. Olá a todos e muito obrigado por ouvirem. Como de costume, por favor, deixem quaisquer comentários ou feedback que vocês tenham e espero ver todos vocês novamente no próximo Briefcase.